Segundo Reis, capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanaser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e o fez habitar em Elá, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes, violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram nem o fizeram. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: Errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, suportarei. Então, o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, o rei da Assíria enviou de Laquis a Tartã, a Rabi-Saris e a Rabissaqué, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabissaqué lhes disse: Dizei a Ezequias: assim diz o sumo rei, o rei da Assíria: que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me dizeis: confiamos no Senhor, nosso Deus,
Não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá a Rabsaque: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei, cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Segundo Reis, capítulo 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem.
Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaqué e encontrou o rei da Assíria, pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: Eis saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras? Como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã e Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores
debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e, no segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000, e, quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Provérbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador, mas, indo-se, então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e,
por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas, depois, a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos, e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.